Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. É verdade que a minha intervenção também ela vai ser em torno do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia. Realmente, como o Sr. Ministro referiu, hoje é um dia importante, é mais um dia importante num processo muito atribulado que nos deixa pensar que cada vez é mais provável o não acordo. E, por isso, os planos de contingência que estão em curso. Mas eu gostava, desde logo, para perguntar, o Sr. Ministro disse que este era o melhor acordo possível e o único acordo possível, e pergunto se há ou não há hipótese, no seguimento da votação 2, de haver qualquer tipo de negociação com o Reino Unido. E a segunda questão é saber aquela hipótese que agora se fala de um adiamento, se ela é plausível e como é que encara o governo português esta possibilidade. Mas face a esta situação de cada vez mais provável não acordo, a União Europeia e os seus Estados-membros apresentaram um plano de contingência em que deram prioridade à proteção dos cidadãos. E Portugal, no seu plano, também incluiu estes Estados-membros. Nós consideramos correto a preocupação para os cidadãos, tanto mais que a incerteza face a esta situação é muito grande, e aquilo que realmente nos distingue dos outros países membros da União Europeia na relação com o Reino Unido, para além da relação histórica que temos, é o facto de termos entre 300 ou 400 mil portugueses a residir no Reino Unido, que se compararmos com o peso demográfico em Portugal, nos dá realmente uma importância muito grande, ou seja, o número de portugueses que lá temos é tão significativo face ao número de portugueses em geral, que esta não é mais que uma prioridade, é uma prioridade, digamos, a dobrar. E por essa razão, este grupo parlamentar, já em março de 2018, na audição regimental com o Sr. Ministro, chamámos a atenção para esta questão, da questão dos portugueses que residem no Reino Unido face ao Brexit. O Sr. Ministro até teve um comentário simpático, dizendo que se congratulava pelo facto de nesta comissão se começar a tratar das questões das pessoas e que começaria a vir acompanhado do Estado de Estado das comunidades portuguesas. Mas realmente estamos a falar de março de 2018. Em todos os plenários e os debates preparatórios dos Conselhos Europeus, nós chamamos sempre a atenção para esta questão, onde está o Sr. Primeiro-Ministro e onde está o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. E apresentámos em dezembro um projeto de resolução para insistir cada vez mais na necessidade de um plano de contingência. Plano de contingência que surge no início deste ano e que, no fundo, é um tanto ou quanto reativo, não só à decisão de conjunto, mas também àquilo que o PSC tem vindo a reivindicar há muito tempo, muito particularmente a partir de março do ano passado, repetidamente em diferentes momentos na Assembleia da República. O documento agora apresentado segue em grande parte as linhas do documento da União Europeia. Mas é verdade que o documento português concretiza muito pouco, por vezes nem sequer é complementar ao documento geral dos 27, neste caso, e responde a um pedido da União Europeia para que os países tivessem uma abordagem generosa. E o nosso é realmente uma abordagem generosa, como o Sr. Ministro aqui referiu, não sendo seguido por todos, foi seguido pela maioria na expectativa da reciprocidade que a acontecer no caso de não acordo, poderia claramente ser positivo. É verdade que a Sra. May já garantiu, as palavras da Sra. May cada vez temos mais dificuldade que sejam de garantia segura, mesmo num cenário de saída sem acordo, haveria uma proteção similar, tal e qual aquela que estava prevista no acordo. O problema é que quando seguimos atentamente o debate político no Reino Unido, o que se diz é que a partir do momento em que não haja acordo, os cidadãos europeus vão ser tratados da mesma forma que qualquer outro cidadão que ali resida. E, portanto, nós entendemos claramente sobre esta matéria que aquilo que é fundamental é realmente o atendimento e o apoio à nossa comunidade. E este plano confirma um pouco a nossa preocupação. Porque, repare, quando se fala das medidas de apoio à comunidade, nós já exigimos há muitas vezes que isto é uma situação excepcional e merece medidas excepcionais. E o que é que vimos? Vimos que falam do atendimento, mas o Sr. Ministro, hoje um português no Reino Unido que queira fazer uma marcação para um documento no consulado em Londres, tem logo uma barreira que é a marcação online, e aí o Sr. Ministro, em maio de 2018, disse que a questão das marcações configurava uma situação de fraude, mas a situação mantém-se da mesma forma e, portanto, temos que alterar o sistema de marcações para o Consulado de Londres e, se o utente tiver a felicidade de conseguir a marcação, se marcar hoje para um cartão de cidadão, vai ser atendido nas melhores das hipóteses em abril. E, portanto, isto não compagina muito bem com a situação excepcional
que a comunidade vive. Em relação aos trabalhadores, não é de trabalhadores, falam de colaboradores, que é uma coisa distinta. E quando eu vou aos números de maio de 2012, que é o pior momento que conhecemos nos últimos anos, a diferença em termos do universo de trabalhadores para agora serão, no máximo, na melhor das hipóteses, 3. O que realmente, independentemente de haver um crescimento, face à necessidade, também não me parece a resposta necessária. Em relação às permanências, o Governo aponta 35, havia 31 no ano atrasado, mas se formos a ver a carga horária, ela é idêntica, mesmo que haja uma melhoria, ela também não se compagina com uma situação de excepcionalidade, e este é realmente um tema muito importante, porque as pessoas precisam de fazer o seu registro no home office, precisam de documentação portuguesa, e os nossos serviços consulares não têm capacidade, independentemente do esforço dos trabalhadores e dos chefes de posto, neste momento, e, portanto, chamamos a atenção disto, muito particularmente para a questão das marcações que o próprio Sr. Ministro já quase há um ano teve a oportunidade de se pronunciar. Sobre as implicações do Brexit para a economia e para as empresas portuguesas, então aí até podemos recuar mais no tempo. Foi em maio de 2017 que este grupo parlamentar, através de um projeto de resolução, pediu um estudo sobre o impacto face ao desafio do Brexit, porque temos que cuidar do interesse da nossa economia e das nossas empresas. Estamos a falar de um parceiro muito importante, o quarto nas exportações de bens, o primeiro nas exportações de serviços, com uma balança comercial muito positiva, com um papel muito importante no que diz respeito ao turismo. Mas é verdade que tivemos um estudo. Eu diria o estudo. Mas não é o estudo do Governo. É o estudo da Confederação Empresarial Portuguesa, um estudo que ainda por cima aponta para algumas consequências negativas nas exportações, no investimento direto, no turismo, nas remessas dos imigrantes e também, como é evidente, com implicações claras no orçamento da União Europeia. Era fundamental e é fundamental, e hoje, com a apresentação, tivemos apenas um artigo na comunicação social, portanto não posso, como é evidente, pronunciar, mas percebe-se que entenderam hoje que era fundamental a ação política, que era fundamental a ação diplomática, que era fundamental a promoção do país e, como é evidente, um acordo que temos que trabalhar no sentido de evitar barreiras, sejam elas alfandegárias, administrativas, de regulação, para, como é evidente, facilitar a vida às nossas empresas, à nossa economia, e as nossas entidades públicas devem estar preparadas para este novo desafio. Eu penso que devo estar quase a terminar o meu tempo, mas gostava ainda de lhe fazer uma última pergunta que tem a ver com as consequências da relação transatlântica com a saída do Reino Unido. Esta é uma vertente importante da nossa política externa. O Sr. Ministro referenciou-a recentemente no seu seminário diplomático. A saída do Reino Unido tem, como é evidente, consequências nesta relação. Há um conjunto de países que começaram a trabalhar nesta matéria, criaram mesmo um grupo de países no qual, para já, Portugal não está integrado, e perguntamos qual é que é a visão do Governo naquilo que é a relação transatlântica entre a União Europeia, a partir de agora que o Reino Unido não faz parte da União Europeia, e, como é evidente, também aquilo que o Governo eventualmente poderá estar a fazer. E, portanto, acho que ainda tenho aqui alguns segundos. O plano de contingência é claramente reativo, é um plano de contingência naquilo que é essencial do atendimento da nossa comunidade, precisa de uma intervenção clara. O Governo tem muito rapidamente, não só que alterar a questão das marcações, mas criar condições para que os postos no Reino Unido, nomeadamente o de Londres, tenham condições de dar resposta a uma comunidade que é uma responsabilidade de um país que, comparativamente a todos os 27, é aquele que tem uma maior comunidade, e quando a comparamos com o peso demográfico do nosso país, então aí nós estamos claramente à frente de qualquer um dos outros. Situação excepcional, medidas excepcionais. Chamámos a atenção há um ano para a questão das pessoas, há quase 2 para a questão da economia.